Então, primeiramente, olá a todos. Eu sou o Jean Tizotti, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí, estou no 8º semestre e agora irei falar um pouco sobre a cultura do algodão. Este trabalho foi realizado na disciplina de Plantas de Lavoura 2, sob a orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho. Então, o algodão ele tem uma grande importância aí na indústria têxtil, na utilização da sua pluma, também no seu beneficiamento. Tem um subproduto que é o caroço, que ele é utilizado principalmente na alimentação animal e também na produção de óleo e outras diversas aplicações. Então, ela é uma cultura que está entre as 10 que mais geram riquezas no Brasil. Então, aí, a produção de 7,372 mil toneladas de algodão em caroço, segundo dados da Conab de 2021. Então, alguma coisa sobre descrição botânica. A família pertencente é Malvaceae, nome científico Gossypium hirsutum. Ela é uma planta ereta, ela pode ser tanto anual quanto perene, e ela possui uma raiz pivotante bastante profunda e agressiva. Então, nas imagens podemos ver a semente do algodão e a plântula. Então, alguns usos, a fibra ela corresponde a 35% do peso do produto e o caroço, em contrapartida, 65% do peso. Esse caroço ele é rico em óleo de 18 a 25% e de proteína bruta de 20 a 25%. Por isso que ele é utilizado também na alimentação animal. Então, os produtos gerados depois do seu cultivo é a pluma, o caroço e o óleo. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra bem como o sistema radicular dessa cultura ele é bastante agressivo. Aqui temos uma relação chamada de 3:1, onde o sistema radicular dessa cultura ele equivale 3 vezes a parte foliar da cultura. Então, é bastante interessante, é uma cultura com um sistema radicular muito agressivo e profundo. Então, falando um pouco sobre a planta, ela possui caule herbáceo ou lenhoso, 5 intraaxilares na parte inferior e extraaxilares na parte superior. As flores são hermafroditas, são axilares. Ela no começo possui uma cor creme, né, quando recém-abertas, passando para a cor rosa, com a abertura aí de cada 3 a 6 dias. Então podemos ver nessas imagens a evolução da cor da flor. Então o fruto, aí na parte esquerda da imagem temos a maçã, que são quando elas são verdes, e após a abertura, quando aparece a pluma, é denominado capulhos. Então, algumas condições favoráveis climáticas. Então, ela é uma planta de clima tropical, ela gosta bastante de calor, de luminosidade e uma umidade regular no solo. Então, as características do solo que ela gosta são solos profundos, bem drenados, porosos e de textura média. Então, como ela é uma planta com um sistema radicular bastante profundo, ela gosta de solos que sejam profundos. Ela é uma cultura que não tolera solos ácidos, aí seu pH preferencial é de 5,5 a 6,5, e deve ser cultivada em altitudes inferiores a 1.500 metros, e ela é bastante exigente em oxigênio no solo, por isso que ela gosta de solos porosos de textura média. Então, a semeadura, as populações aí adequadas vão de 220 mil a 320 mil plantas por hectare, com espaçamento aí de 75 centímetros. Uma profundidade de até 6 centímetros. A primeira safra ela é cultivada no mês de dezembro, isso é no Mato Grosso, que é o maior produtor da cultura, e a segunda safra, ou melhor, a safrinha, ela é cultivada em fevereiro, após a colheita da soja. Então, aqui nessa imagem, podemos ver uma semeadura do algodão, onde é bem mais espaçado, por exemplo, que a cultura da soja.
Então, a questão de nutrição, aí os principais nutrientes, o NPK, o nitrogênio, ele é um nutriente que é o mais requerido, ele promove um desenvolvimento na planta, inclusive na floração, ele atua. E também ele influencia no comprimento e na resistência da fibra. Já o potássio, ele aumenta o tamanho da maçã, ele também influencia no peso do capulho e das sementes e na qualidade das fibras. E o fósforo, ele é bastante concentrado nas folhas e nos frutos, ele influencia na frutificação, na maturação e na abertura dos frutos, e ele é bastante importante para a formação e o crescimento da parte radicular da planta. Então, aí a adubação, o nitrogênio é feito base mais cobertura, podendo então ser parcelado em até 3 vezes. Então, as aplicações de cobertura vão aí até 40 dias após a emergência. O fósforo, ele é exigente aí nos períodos de 30 e 50 dias após a emergência, e o potássio, ele é exigente nos períodos de 30, 50 e em torno também de 90 dias após a emergência. Então, nessa tabela, nós temos aí fala um pouco sobre extração e exportação. No caso, o nitrogênio, ele é um nutriente mais extraído e exportado. O fósforo, ele é o nitrogênio que é mais exportado, fora o nitrogênio, ele é o mais exportado, e o potássio, ele é o mais extraído também, fora o nitrogênio. No caso, o segundo mais. Então, algumas características, as produtividades aí vão de 200 a 300 arrobas por hectare, o rendimento é de 40% é da fibra, e um ciclo bastante longo aí de 150 a 180 dias. Então, o teor de fibra curta ele deve ser inferior a 7% e o comprimento de fibra acima de 28 milímetros. Então, falando um pouco aí sobre o controle de plantas daninhas, o período crítico ele vai de 15 a 55 dias após a emergência. Então, deve-se entrar com a lavoura limpa, aí, com aplicações de pré-plantio, pois principalmente pelo seu cultivo ser bastante espaçado entre linhas, é uma condição bastante favorável para o desenvolvimento de plantas daninhas. Então, aí eu trouxe uma tabela só para sintetizar, mas temos aí uma vasta linha de produtos aí registrados para a cultura do algodão. Então, também são aplicados desfolhantes, principalmente para ter uma total abscisão foliar e para ter uma uniformidade na maturação. Fotorreguladores, então, eles vão atuar no crescimento, onde a planta com mais de 1,5 metro de altura é problema, porque daí vai dificultar tanto o controle de plantas invasoras, tanto a colheita, e também vai causar um alto sombreamento muito grande que pode ocasionar um apodrecimento das maçãs. E também é realizada a aplicação de maturadores aí quando em torno de 90% dos capulhos estiverem abertos. E daí ele dá uma homogeneizada na lavoura. Então, algumas pragas aí, temos a broca da haste, a principal e mais conhecida, o bicudo do algodão, caruquerê, lagarta da maçã, a lagarta rosada e o pulgão. Então, aqui eu trouxe uma tabela também que fala aí alguns produtos registrados para a cultura. Então, essa tabela aí foi tirada do livro Algodão, do Plantio à Colheita. Também tem uma vasta linha de produtos para ser utilizada na cultura. E as doenças, temos ramulose, antracnose, mosaico comum, alternária e tombamento de plântulas. Então, aí alguns produtos que também são utilizados, destacando o Vitavax, também Maxim, são produtos conhecidos nossos aqui, que utilizamos também nas nossas culturas. Então, na parte da colheita, a umidade deve ser de 7 a 12%, quando no mínimo 80% dos capulhos estiverem abertos, deve-se estar livre de plantas invasoras, porque isso vai influenciar depois na pluma, não pode ter outras plantas. Deve estar totalmente desfolhada, aí que entra a importância da aplicação de desfolhadores. Deve estar uniforme
E aí entra a importância da aplicação de maturadores. São admitidas até 10% de perdas. Então, a velocidade aí de colheita de 3,5 km por hora, com rendimento de 2.500 a 3.800 kg por hectare. Então, é feito com essas colheitadeiras, que são, né, próprias para o cultivo. Essas colheitadeiras elas vão colher e já vão fazer fardões, que é a forma do armazenamento, que aqui temos os sistemas de módulos, né, que são esses fardões gigantes. Ele é armazenado em caroço mesmo, e pode ser armazenado a céu aberto, e eles vão ser levados a usinas aí e desfeitos conforme a demanda do beneficiamento. E o beneficiamento é feito, então, a recepção, a qualificação, a separação da fibra e da semente, e após o armazenamento da fibra, como podemos ver nessa imagem. Então, muito obrigado pela atenção. De minha parte, era isso que eu tinha para falar sobre a cultura do algodão.